Oi, eu me chamo Jamile, eu estou cursando o segundo semestre de Letras na Universidade de São Judas e estou participando dos projetos de estágio da professora coordenadora Cíntia Pichini. E hoje eu irei falar com vocês sobre pronomes. A aula de hoje é sobre pronomes, uma classe de palavras super importante, que possuem subdivisões e precisamos sempre estarmos atentos para não confundir. Então vamos lá, o que são pronomes? Os pronomes é uma classe de palavras caracterizada por estar no lugar de um nome e por isso se chama pronome. Significa estar no lugar do nome. E com isso, os pronomes podem substituir um nome, acompanhar ou referir-se a uma palavra. Aqui nós temos 3 exemplos. O primeiro é: o meu amor me chamou. O pronome possessivo meu, ele está acompanhando a palavra amor. O segundo exemplo: a moça triste que vivia calada sorriu. O pronome relativo que, ele está se relacionando com a palavra moça. E aqui, no terceiro exemplo, a moça debruçou na janela pensando que a banda tocava para ela. O pronome pessoal do caso reto, que é ela, está substituindo a palavra moça. Esses versos eles são retirados da música A Banda, de Chico Buarque, e esses exemplos mostram que os pronomes podem servir para acompanhar, referir ou substituir uma determinada palavra. Vamos aos tipos de pronomes agora. Primeiramente, vamos falar sobre os pronomes pessoais. Nós temos os pronomes do caso reto e os pronomes do caso oblíquo. Esses pronomes se dividem em singular e plural. E se dividem também em primeira pessoa, a pessoa que fala, segunda pessoa, com quem se fala, e terceira pessoa do discurso, que é de quem se fala. Como podemos observar aqui na tabela. Pronomes pessoais do caso reto no singular e no plural. Primeira pessoa do singular, eu, segunda pessoa, tu, terceira pessoa, ele ou ela. Agora, continuando no caso reto no plural. Primeira pessoa, nós, segunda pessoa, vós, terceira pessoa, eles. Agora é do caso oblíquo, no singular. Primeira pessoa, me, mim, comigo. Segunda pessoa, te, ti, contigo. Terceira pessoa, se, si, consigo, o, a e e. Agora no plural, continuando no oblíquo. Nós, conosco. Segunda pessoa, vós, convosco. Terceira pessoa, se, si, consigo, os, as e lhes. Nós vamos ver a utilização desses pronomes em um contexto para que fique mais claro. A diferença entre os pronomes do caso reto e do caso oblíquo é que, no geral, nós utilizamos os pronomes pessoais do caso reto para uma função de sujeito. Os pronomes pessoais do caso oblíquo na função de objeto complemento do verbo. E eu trouxe esse exemplo aqui para entendermos melhor dentro de um contexto. Ela passou do meu lado. Oi, amor, eu lhe falei. Você está tão sozinha? Ela então sorriu para mim. Foi assim que eu a conheci. Esse trecho é retirado de uma música do Legião Urbana. E nós temos o ela e o eu como pronomes pessoais do caso reto e o lhe, mim e a como pronomes pessoais do caso oblíquo. O lhe, ele está se substituindo para ela, ou seja, ficaria eu falei para ela. O mim, ele se refere a eu. E por fim, o a, ele está substituindo ela. E nesse momento, você deve estar se perguntando sobre o a. Se ele é pronome pessoal do caso oblíquo, se é preposição, se pode ser artigo também. Enfim, como saber para identificar ou classificar o a? Já notamos que temos que ficar atentos e por isso trouxe um exercício. O nosso exercício será classificar o a. Vamos lá? Ontem compramos a casa que desejávamos. Esse a, ele está acompanhando a palavra casa, que é um substantivo. Então, quando o a ele vem antes de substantivo determinando, ele é um artigo definido. Segundo, Ana vai a muitas festas. Já esse a, quem vai a algum lugar. E nesse caso, é uma preposição exigida pelo verbo ir. Terceiro exercício. Procurei a bolsa em toda parte, mas não a encontrei.
Quando eu consigo substituir esse a por ela, ou seja, procurei a bolsa em toda parte, mas não encontrei ela, notamos que a é ela e ela é a bolsa, se tratando de um pronome. Quarto e último exercício. A agenda que eu queria não era esta, mas sim a que você comprou. Esse a podemos substituir pelo pronome aquela, ficando não era esta, mas aquela que você comprou, e assim é um pronome demonstrativo. E com esses exemplos, eu mostrei que o a pode ser diversas coisas, e por isso não conseguimos olhar ele sozinho e classificar especificando de qual classe de palavras ele realmente pertence. Precisamos sempre de um contexto, ele é muito importante para qualquer análise que quisermos realizar. Outro tipo de pronome são os pronomes de tratamento, que utilizamos para se referir ou tratar alguém. Como exemplos: você, senhorita, senhor, senhora, vossa excelência, vossa majestade e vossa alteza, e etc. O você também é considerado um pronome de tratamento. Embora na tabela de pronomes pessoais do caso reto tenha lá o pronome tu, como o pronome da pessoa com quem eu falo, e na maioria das regiões do Brasil, o você. O você é considerado um pronome de tratamento e não um pronome pessoal do caso reto, como o tu. Temos também os pronomes possessivos, que indicam posse ou estabelecem uma relação de posse. Vamos para o exemplo. Vem cá, Sabrina, me dá a tua mão, que o teu desejo é sempre o meu desejo. Tua mão é mão de quem? Da Sabrina. Teu desejo é o desejo de quem? Sabrina também. E meu desejo é o meu mesmo. Ou seja, todos esses pronomes possessivos, eles indicam a posse de algo ou alguém. E aqui no quadrinho, nós temos exemplos de todos os pronomes possessivos, que se referem a eu, no singular, meu e minha, no plural, meus e minhas. A tu, no singular, teu e tua, no plural, teus e tuas. A ele, no singular, seu e sua, no plural, seus e suas. Nós, no singular, nosso e nossa, no plural, nossos e nossas. Vós, no singular, vosso e vossa, no plural, vossos e vossas. A eles ou elas, e no singular é seu ou sua, e no plural, seus ou suas. Temos também os pronomes demonstrativos, que servem para indicar ou mostrar alguma coisa. Aqui nós temos uma tabela e de quando usar cada um desses pronomes demonstrativos e a divisão entre feminino e masculino, mostrando que eles podem mudar de gênero e de número, como singular e plural. De acordo com a tabela, devemos usar quando, próximo de quem se fala no presente, nas variáveis fica no singular este ou esta e no plural estes ou estas, em variáveis isto. No próximo da pessoa com quem se fala, no passado ou futuro, nas variáveis no singular fica esse ou essa e no plural esses ou essas. Nas invariáveis fica isso. Afastada dos interlocutores ou situação longínqua. Nas variáveis fica no singular aquele ou aquela e no plural aqueles ou aquelas. Nas invariáveis, aquilo. Bom, muitas pessoas têm a dúvida de quando usar o este ou esse e ficam se perguntando qual é o correto. Para sabermos isso, precisamos do contexto. De novo, falando sobre a importância do contexto. Se estamos falando, por exemplo, de um momento presente, este mês estou economizando, utilizamos o pronome este. Mas, se estivermos falando de um outro mês, que não seja o que você está neste momento, aí você usa o pronome esse. Agora, em relação a objetos e coisas, se você estiver falando sobre algo que não está perto de você, ou seja, se o objeto estiver perto do falante, o pronome correto é este. Agora, se o pronome estiver perto do interlocutor, da pessoa com quem se fala, o pronome que deve ser usado é esse. E se o objeto estiver longe, tanto do interlocutor quanto do falante, o pronome correto é aquele. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro? Manuela, como você quebrou esse prato?
eu estava carregando muitos e este caiu. O esse, ele foi utilizado pelo interlocutor, mostrando que o prato está perto da Manuela e não dele. E assim conseguimos esclarecer que o este é usado quando está perto de quem está falando, como no caso de Manuela. E o pronome esse quando está perto do interlocutor. E dessa forma servem também para o feminino e plural, como esta, estas, essas e estas. Outro tipo de pronome são os pronomes indefinidos, que são palavras que substituem ou indicam os substantivos de forma indecisa ou indefinida. Alguns pronomes indefinidos são algum, tudo, alguém, todo, nada, nenhum, qualquer, algo e ninguém. E aqui eu trouxe novamente um exemplo, mas agora com pronomes indefinidos. Olha, alguém colocou cimento novo. O pronome alguém não sabemos quem colocou o cimento novo, e por isso estamos nos referindo a um alguém de forma indefinida. Não sabemos quem é esse alguém. Não tem ninguém olhando? A gente poderia escrever nossos nomes ou deixar nossas mãos, ou alguma outra coisa. O pronome ninguém também é uma palavra imprecisa. Eu não sei quem é o ninguém, e por isso é um pronome indefinido. E o último exemplo de pronome indefinido é o alguma, porque é alguma qualquer, ou alguma pessoa indefinida. Para completar, temos os pronomes interrogativos, que servem para indicar um elemento sobre o qual se deseja obter uma informação. Então, os pronomes interrogativos servem para formular uma pergunta direta ou uma pergunta indireta, e como exemplos desse tipo de pronome, nós temos que, qual, quem e quanto. Segue os exemplos. Que curso você está fazendo? Diga-me que curso você está fazendo. No primeiro exemplo, nós temos uma pergunta direta. E no segundo exemplo, temos uma pergunta indireta, pois eu quero uma informação, mas não peço ela em forma de pergunta. Quem disse isso? Não sei quem disse isso. E nesse segundo exemplo, nós podemos observar que acontece o mesmo que acontece no outro exemplo. E para finalizar, eu irei falar sobre pronomes relativos, mas de uma forma geral. Vamos lá? Os pronomes relativos referem-se a um termo ou a um elemento que já foi expresso em uma oração. E ele serve, então, para articular duas orações. Os pronomes relativos são cujo, o qual, que, onde e quem. E eles podem também vir no plural e feminino, como os quais, as quais, cujos, cujas. E como assim eles articulam duas orações? Veja esse exemplo. Não comi o pão, você fez o pão. Nesse exemplo aqui, temos duas orações que estão repetindo a palavra o pão. Nós não falamos dessa forma como foi apresentada nesse exemplo. Nós falamos juntando essas duas orações e articula ou substitui um o pão, que está sendo repetido aqui, por um pronome relativo. E dessa forma fica: não comi o pão que você fez. Então, esse pronome relativo que, ele está substituindo a palavra o pão, evitando a repetição dessa palavra. Outro exemplo. Aquele é o garoto. Eu gosto do garoto. Novamente, para evitarmos a repetição da palavra garoto, nós juntamos essas duas orações, formando um período composto. Ou seja, eu tinha dois períodos simples e eu uno eles, formando o período composto. E coloco o pronome relativo para evitar a repetição da palavra garoto. E aí fica: aquele é o garoto de quem eu gosto. Aqui nesse exemplo, nós usamos o pronome relativo quem. E por que precisamos colocar esse de antes do quem? Bom, porque quem gosta, gosta de algo ou alguém. Mas nós podemos falar ainda assim que ele é o garoto que eu gosto, pois no nosso dia a dia é mais comum dizermos dessa forma. Porém, precisamos entender que quem gosta, gosta de algo ou alguém.
E quando vamos escrever um texto mais formal e usar um pronome relativo, é importante verificar a regência do verbo da oração para colocar. Pois se for um verbo transitivo direto, como no caso desse verbo gostar, precisamos usar a preposição antes do pronome relativo. E essa foi a minha apresentação sobre pronomes em relação aos projetos de estágio da professora Cíntia Pichini. Obrigada pela atenção!